Fala aí galera, beleza? Eu vou passar para vocês um indicador. Eu tenho certeza absoluta que vocês não viram ainda algum tipo de conteúdo dessa forma, tá? Eu até desafio você, se você já viu esse tipo de conteúdo em algum lugar, comentar aqui embaixo, compartilhe o link para eu dar uma olhada e verificar como que é. Esse indicador, gente, eu estou apelidando ele, tá? Da forma que eu utilizo como raio-x do mercado. Logo vocês vão entender. É um indicador assim que eu acho que em qualquer estratégia que você for utilizar, ele serve, ele cabe dentro para poder melhorar um setup, tá? Esse indicador, essa forma de utilizar, eu acabei descobrindo ele meio que sozinho, estudando e fazendo outros treinamentos, entendendo como funcionava o indicador, e então eu comecei a utilizar dessa forma e eu vi que ele realmente funciona dessa forma que eu quero utilizar, e eu vou explicar tudo para vocês aqui para vocês entenderem. A base desse indicador, ele é o estocástico lento, tá? Eu aposto que muita gente aí já conhece ele, porém eu estou utilizando de uma forma totalmente diferente. A forma convencional que as pessoas utilizam, dessa linha verde, da linha vermelha, caso você não conheça, quando está acima, ele está sobrecomprado, então significa que as pessoas querem vender. Quando está abaixo, está sobrevendido, significa que as pessoas querem comprar. Mas você olhando aqui esse gráfico, você pode verificar que várias vezes ele fica sobrevendido e o gráfico continua subindo. Bom, essa explicação significa que tem tanta gente comprando que ele acaba saturando e a tendência vira sempre de alta. Não dá tempo dele cair muito tempo. Porém, essa utilização eu vejo esse tipo de problema, né? Se você for seguir, a não ser que você siga seguindo uma tendência. Porém, é bem difícil você achar um indicador que realmente dê a tendência exata, né? Porque o preço é o protagonista. Tudo que vem depois do preço, ele está seguindo. Então, qualquer tipo de indicador não tem como prever se vai subir ou se vai cair. Ou o preço já sobe e o indicador segue, ou o preço já cai e o indicador está seguindo. Cara, então assim, para poder resumir um pouco, a forma de utilização desse indicador não é para identificar sobre comprado e sobre vendido, é para a gente conseguir identificar topos e fundos verdadeiros. E qual é o grande problema quando você não sabe identificar topos e fundos? Às vezes você até acha que sabe, porém eu vou te provar agora aqui que te ensinaram errado e que você ainda não sabe o que é topo e fundo verdadeiramente, tá? Então, assim, existem várias formas, várias técnicas de identificar topos e fundos. Não estou falando que todas estão erradas, tá? Cada um vê o que quer no gráfico. O gráfico tem esse poder, né, de mostrar várias coisas para várias pessoas diferentes. Então, você aqui pode concluir o que é topo e fundo. Não saia do vídeo, tá? Que no final vocês vão entender a utilização desse indicador, vocês vão ver que faz sentido e que realmente ele te proporciona descobrir o que é topo e fundo de verdade. E você descobrindo o que é topo e fundo, é mais fácil você identificar quando o gráfico ele vai subir, tá? Porque você está identificando topos e fundos ascendentes, ou quando o gráfico vai cair. E fala sério, quem sabe quando o gráfico está subindo e quando o gráfico está caindo, com certeza faz melhores operações de quem não sabe, tá? Então aqui, cara, basicamente, o que seria topo e fundo para você aqui nessa parte desse gráfico? Você olhando aí, tenta imaginar o que seria, onde que estaria topos e fundo aqui nesse gráfico? Você consegue identificar? Eu tenho certeza que muita gente vai falar que aqui é um fundo, que aqui é um topo, aqui é o fundo. Só que veja, fundo, topo, ele rompeu o fundo, ele já rompeu o topo de novo, fez fundo. Olha, isso aqui para vocês é topo e fundo. Vai ter gente que vai ser mais otimista, que vai puxar, falar que isso aqui é um topo, isso aqui é o fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo. Então, assim, fica meio confuso. Você tá vendo que depende muito da perspectiva de cada um para poder identificar o que é topo e o que é fundo. E se identificar topos e fundos não é uma matemática exata, de onde você um dia você acha que isso aqui é fundo, isso aqui é topo e amanhã isso aqui já não é mais, já não faz mais sentido, logo a sua estratégia vai começar a fazer variações durante o dia e durante o mês, porque o gráfico, ele não é exato esse movimento que passam, tá? Que te ensinam na análise técnica.
O gráfico ele não faz exatamente esse movimento todas as vezes, repetidamente, o mesmo movimento, senão seria muito fácil ganhar dinheiro. Ele pode fazer esse movimento, do nada ele pode vir deixar um fundo muito alto e esticar muito a perna, tá? Depende, ele pode descer muito e fazer isso daqui, fazer um chamado de V, tá? Então é muito difícil identificar topos e fundos quando eles são totalmente aleatórios no dia. E esse indicador vai poder possibilitar que vocês consigam identificar o que é topo e o que é fundo, mesmo que ele tenha essa distorção que eu acabei de passar esse exemplo. A gente vai ver que a gente pode puxar um fundo até um ponto mais alto, onde o estocástico chegou, tá? Não se preocupem ainda com essa base aqui. Ah, Gustavo, mas passou várias vezes em cima da linha. Sim, mas existe uma regra para você diferenciar onde que está o topo e onde que está o fundo. E eu já vou passar essa regra para vocês. Porém, vocês podem identificar que de novo ele desce e faz o fundo, e o ponto mais baixo lá em cima é o ponto mais baixo aqui no estocástico. E você pode identificar novamente o mesmo padrão. Então, olha só, o ponto mais alto lá em cima está sobre comprado lá em cima e o topo, a parte mais baixa está sobre vendido, tá? Então, a gente pode vir e identificar essas regiões, olha só. Então, essa forma que eu chamaria de raio-x do mercado, porque a gente consegue ver exatamente onde está topos e fundos, olha só, passou para baixo, ele veio e marcou um fundo. Passou para cima, veio e marcou um topo, tá? Olha só, por isso que eu chamo de raio-x do mercado. Na minha opinião, se eu fosse falar onde estaria topos e fundos nesse gráfico, seria esse topos e fundos que eu falaria, tá? Então, agora que vocês entenderam que a gente consegue sim identificar topos e fundos, tá? Agora a gente vai usar a regrinha para a gente poder identificar onde que está o topo e onde está o fundo. Como a gente identifica tirando essa parte aqui de cima que fica meio confusa para vocês, tá? Então eu vou passar a regra aqui para vocês que vocês vão conseguir entender melhor a respeito de como limpar esse gráfico, tá? Isso aqui é como se fosse os batimentos cardíacos do gráfico, tá? Então, quando ele cai, ele sobe ali, a gente consegue identificar. Quanto mais você começar a olhar e identificar onde está o fundo, onde está o topo, vocês vão começar a assimilar melhor essa ideia de conseguir identificar topos e fundos. Bom, a regra básica para utilizar esse indicador e conseguir com êxito achar o que é topos e fundos é primeiramente uma regra do seguinte: só é fundo quando você conseguir identificar o próximo fundo, tá? Então vocês vão entender. Quando a gente está verificando aqui no gráfico, eu vou passar parte a parte para você conseguir entender melhor. Vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu estou olhando aqui o gráfico abriu o mercado aqui nesse candle, tá? Dia 10 ali, vamos supor, abriu o mercado, o primeiro candle abriu, tá? Aqui para trás eu não considero mais, tá? Eu vou considerar apenas daqui para frente. Por quê? Porque a gente está seguindo o preço. E a melhor forma de você conseguir descobrir o que é topo e o que é fundo é seguindo o preço, não é indicadores. Como eu expliquei, o preço é o protagonista, os indicadores só seguem ele, tá? Então aqui a gente vai sempre utilizar o preço como base. Então o preço abriu aqui, o estocástico está lá embaixo, tá? Então o que o estocástico está nos informando? O estocástico está nos informando que essa região onde ele abriu vai ser um fundo. Tá? Então, qual é a nossa meta agora? A nossa meta é descobrir onde vai estar o topo. Calma que pode parecer complicado, porém ao passar do vídeo você vai entender que é muito mais fácil do que parece e você vai começar a assimilar e entender o porquê aquilo é topo e o porquê aquilo é fundo. Então vamos lá. O estocástico abaixo da linha verde é fundo, o estocástico é a linha branca, tá? Então a média branca abaixo da linha verde a gente está no fundo, acima da linha vermelha a gente está no topo. Agora, a questão é o seguinte, a gente ficou essa região inteira abaixo do verde. Então, isso aqui tudo é fundo? Não. Apenas o ponto mais baixo que vai ser o fundo. Então, nessa região aqui ainda não é fundo, tá? A gente chama de fundo confirmado. Isso aqui é um fundo especulador. Vai ser um fundo confirmado quando a gente descobrir o topo. Então, é o seguinte, a ponta mais baixa foi essa.
Então, quando a gente descobrir o topo, ali vai ser o fundo. E olha só, o gráfico começa a subir e a gente chega num possível topo especulado. Então, agora que passou, né, o futuro está aqui em cima, no topo, a gente está buscando agora, a gente está descobrindo o topo. Então, o estocástico ele está especulando que aqui vai surgir um topo, aqui em cima, nessa região vai surgir um topo. Então, agora aqui é o fundo confirmado. Tá? Onde que está o fundo confirmado? Tá no ponto mais baixo que os candles conseguiram chegar. Ah, Gustavo, é a sombra ou é o corpo? É a sombra, tá? É o ponto mais baixo que o preço conseguiu chegar. Agora a gente começa a subir. Aqui está especulando um topo. Quando que esse topo aqui vai ser confirmado? Quando a gente achar um novo fundo lá no estocástico. Quando o estocástico começar a especular um novo fundo, aqui vai ser confirmado. Então a gente sempre vai trabalhar com essa forma de estar especulando o futuro e achando o passado. Então aqui a gente está especulando que vai ser um topo. O estocástico está acima da linha vermelha. Então agora isso aqui virou um fundo de verdade. E a gente começa a passar, olha só, o estocástico achou um novo fundo, tá vendo? Então, o estocástico ele está especulando que aqui vai ser um fundo. Olha só, que legal. Então, vamos supor que aqui seria um novo fundo. Aqui agora virou um topo, tá? Então, a gente vai puxar uma seta aqui, ó. A gente vai puxar do ponto mais baixo, que seria o fundo, até o ponto mais alto, que o estocástico falou que seria um topo, tá? Então, nesse momento, para vocês não se perderem, o que é topo e o que é fundo aqui de verdade e o que está sendo especulado. Aqui é o fundo, tá? Confirmado, porque já achou no próximo topo. Como achamos já o fundo, esse topo aqui já é confirmado, porém esse fundo ainda não. Então a gente vai ter que esperar o estocástico achar um novo topo para isso aqui ser um fundo. E vocês vão verem a mágica agora acontecendo e o gráfico se confirmando, tá? Que realmente ali é um fundo, realmente ali é um topo. Olha só. Agora o estocástico está confirmando que aqui é um topo. Então agora isso aqui virou um fundo. E olha só que legal, a gente viu acontecer isso aqui. A gente foi passando ali no tempo e a gente viu acontecer. Olha como essa parte onde o estocástico ele falou que possivelmente seria um fundo, ele realmente se tornou o fundo confirmado, porque o próximo topo já rompeu. Então olha só, se aqui agora é um topo especulado, futuro, o anterior, que seria esse fundo, ele é o topo confirmado. Então, logo agora, a gente já tem como medir. Aqui foi um fundo, aqui foi um topo, aqui é um fundo confirmado. Aqui está sendo um topo especulação. E a gente vai esperar primeiro o estocástico achar um fundo. Chegando aqui, o estocástico achou um fundo. Então, a gente já pode marcar o topo. Olha só como vai começar a ficar mais rápido. Como aqui é o fundo, a gente tem que esperar achar primeiro o topo. Achou o topo, então agora aqui é o fundo, tá? Olha só. Vai tentando seguir o raciocínio. Aqui era especulado, aqui virou de verdade, olha. Vamos seguindo aqui o estocástico. Olha como eu falei para vocês como ele se molda o gráfico, tá? Como estava vindo fazendo topos e fundos pequenos aqui lateral, do nada ele sobe muito, sem deixar topos e fundos, olha só. Por quê? Vamos marcar aqui, ó. Aqui era o topo, tá? Confirmado. Olha só, ele veio e começou a achar um fundo, tá? Ele sobe, sobe e tá procurando um topo, ó. Ele só vai achar um topo aqui no gráfico quando o estocástico achar o fundo. Presta atenção. Ó, olha só, rompeu. Achou o fundo aqui. Então você vai pegar a medição e vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar lá para o ponto mais alto, olha lá, a pontinha da sombra. E você vai puxar para a pontinha mais baixa do fundo confirmado. Olha o topo, tá? Então aqui você começa a identificar o que é topo e fundo de verdade no gráfico. Aí você deve estar se perguntando, tá, Gustavo, mas se a gente está sempre esperando confirmar o fundo ou o topo na frente, no futuro, como que a gente vai saber o que está acontecendo ali, na verdade, ali no tempo real? Vou voltar mais um dia aqui que eu vou explicar mais uma vez. Bom, então como nós vamos utilizar essa forma para poder identificar
né, os topos e fundos e conseguir fazer operações bem-sucedidas. A partir desse momento, qual que é a ideia que o estocástico está nos dando? Que aqui é um fundo e aqui é um topo, tá? Que ele está procurando o topo lá em cima. Então, ali em cima a gente vai achar o topo quando o estocástico nos dizer que achou um fundo aqui embaixo, tá? É a confirmação do indicador. Então, imagine que você está analisando o gráfico, tá bom? Você abriu ali, o gráfico está rodando. E aí você está esperando aqui, bem tranquilo a sua estratégia, você tá esperando achar o fundo ali para poder confirmar o topo, tá? Então o gráfico está rolando, olha lá, o estocástico abriu um fundo. Então, onde vai ser o topo e onde vai ser o fundo? Aqui já é o fundo confirmado, aqui agora é o topo confirmado ali na sombra, e aqui é onde vai estar possivelmente o fundo, tá? Então ele pode descer muito, ele pode descer pouco, e a gente vai esperar. Nesse momento aqui agora, quais são as informações que você tem? De repente você está seguindo uma tendência de alta, você tem outro indicador que está indicando tendência de alta. Aqui você já sabe que é um topo confirmado, porque o estocástico está procurando fundo. Então o que eu poderia pensar? Se romper essa linha aqui de cima, eu vou querer comprar, porque vai confirmar a tendência de alta. Isso aqui é o gráfico rodando, tá? Você já consegue estar pré-definindo isso aqui. Então o gráfico vem, e olha só, o estocástico achou um topo, tá? Então possivelmente aqui em cima vai ser o topo, aqui é o fundo confirmado. Então no momento a gente tem o fundo, o topo e o fundo. Qual é a tendência? Já identificamos que a tendência possivelmente é de alta, eu quero entrar no rompimento desse topo. Então o gráfico vai se desenvolvendo e você vai vendo agora como você poderia estar seguindo o gráfico, tá? Ele vem, marca o topo, vem, marca o fundo. Ó, presta atenção aqui no movimento, ó. Subiu, desceu e ele sobe de novo, ó. A gente está procurando o topo, ele achou o fundo, o topo confirmou lá em cima. Olha só, presta atenção nas oportunidades que você estaria tendo aqui seguindo esse indicador, tá? Olha só. Vamos tirar aqui. Presta atenção como o gráfico e o estocástico trabalham junto, tá? O estocástico, na verdade, segue o preço, né? Mas a gente consegue ter exatamente onde é topo e onde é fundo seguindo essa regra do estocástico, tá? E a gente vê que os topos e o fundo não são perfeitos do gráfico. Olha só, aqui você poderia achar que é um topo, que aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, e na verdade o estocástico nos mostra que não, que é tudo uma perna só. Olha só. Olha a virada do gráfico para baixo, como você consegue identificar rompendo os fundos, tá? Então aqui você começou a achar exatamente o que é topo e o que é fundo de verdade no gráfico. Por isso que eu apelidei esse indicador de raio-x do mercado, tá? Porque a gente consegue realmente ver onde está o topo, onde está o fundo. Não importa se está bonito, se está estranho, se ele rompeu o fundo anterior, depois ele veio romper o topo. Não importa, porque o gráfico ele é assim, ele rompe o topo, depois ele rompe o fundo, ele faz um tipo de movimento, depois ele faz outro mais rápido, depois ele vem com mais longo. O importante é você sempre conseguir descobrir onde que está o topo e onde que está o fundo para poder seguir um tipo de tendência, tá? E, cara, se você gostou desse vídeo, se você não viu em nenhum momento por aí esse tipo de estratégia utilizando o estocástico lento, se inscreve aqui no canal, tá? Curte, comenta aí se ficou alguma dúvida, comenta se vocês querem que eu venha fazer algum tipo de outro conteúdo, tá? Gerenciamento de risco, estratégias, compras, vendas, médias móveis, qualquer coisa que vocês tiverem interesse, estiver pensando em fazer algo, em assistir algo, manda aí nos comentários que eu vou estar procurando para poder fazer mais conteúdos, tá? E olha só como o gráfico se comporta e como a gente conseguimos, sem o zoom, seguir exatamente onde está topo e fundo e a formação do gráfico, né? Consegue identificar essa meia lua que ele fez, ó, ele subiu e ele caiu. Para quem entende um pouco mais sobre fractais, entendeu que isso aqui é uma perna de um gráfico maior, que a gente vem fazendo topos e fundos dentro de um gráfico menor, tá bom? Então, olha só como realmente ele acha topos e fundos lá, tá? Então é isso aí, cara. Curte aí, comenta e se inscreve no canal que ajuda bastante. Falou!